É ótimo que descanse. Você tá abatida? Eu não entendo porque esse médico não receita nada. Muito que boa noite. Mais um episódio especial diretamente aqui do Teatro Garagem para você. Eu quero começar convidando você a assistir, a se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Compartilhe muito esse vídeo. Sabe aquele amigo lá que ama teatro? Compartilha com ele. Sabe aquele amigo lá que não gosta de teatro? Compartilha com ele também. E também estamos no Instagram e no TikTok. Não percam, muita coisa legal por lá. E eu quero começar aqui falando um pouquinho dos nossos patrocinadores. Estúdio Arcanjo. Precisa de material fotográfico? Estúdio Arcanjo. Doma Cabelo, uma empresa especialista em produtos para cabelo. É isso mesmo. E ao realizar a sua compra lá no site, você pode utilizar o cupom Podcast em Cena 10. Tem aquele descontinho maravilhoso para você. Então, não percam e corre lá e já adquira os seus produtinhos. Olha, como eu disse, tô aqui no Teatro Garagem para compartilhar mais uma dica sensacional de um espetáculo maravilhoso que está em cartaz aqui. Há vagas para a moça de fino trato. Então, vamos lá conferir? Vem comigo! Bom, pessoal, olha só, tô aqui com ele, Fúvio. Fúvio, fala um pouquinho pra gente, como é que tá sendo aí a sua estreia como diretor? Bom, é uma estreia que me traz muita emoção, é um desafio para mim, a primeira estreia, tudo que a gente faz pela primeira vez é um desafio, né? Então me gerou muita ansiedade, muito prazer, mas eu estou trabalhando com pessoas muito competentes, são atrizes maravilhosas, uma equipe maravilhosa, e o texto que foi escolhido pela Alana, que nos trouxe, né, esse projeto, é um texto muito bem escrito, é um texto de 1972, do Alcione de Araújo, que falecido já, mas um autor maravilhoso. Então, eu acho que eu estou começando bem, né? Eu espero que as pessoas gostem e que, de alguma forma, eu consiga, pelo menos, atingir a expectativa delas. E assim, para você, qual foi o seu maior desafio, né, para dirigir essa peça? Olha, o maior desafio essa peça não é uma peça tão simples, né? Na verdade, não é uma peça pretensiosa no sentido de ser uma peça intelectualoide, uma coisa. Não, não é. Mas é uma peça que fala de sentimentos profundos, que aborda a solidão humana, que aborda a relação de pessoas que convivem, as diferenças das pessoas, as expectativas de afetos, e fala, sobretudo, dos anseios femininos também, né? Isso talvez tenha sido alguma coisa que eu tenha que ter mergulhado um pouco mais, pensado bastante a respeito, aprendido inclusive com as atrizes, porque o universo feminino, obviamente, é um universo de uma imensidão enorme, e a gente tenta explorar isso da melhor forma possível. Acho que eu tentei e acho que consegui, pelo menos parece que as pessoas gostam bastante. E é isso, galera. Obrigado, Fúvio, por ter falado com a gente. Um grande prazer, viu? Bom espetáculo e boa estreia. Parabéns aí com a estreia. Eu que agradeço. Muito obrigado por estarem aqui e nos receber. Muito obrigado. Bom, pessoal, você que acompanha aí o podcast em cena, agora eu tô aqui com ela, essa atriz maravilhosa, a Rô. Rô, prazer, né? Obrigado por vir falar com a gente. Prazer receber você e falar um pouquinho com você. O prazer é todo meu. Nós que agradecemos vocês estarem aqui, a gente ter a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Aproveito para dizer que nós estreamos ontem, foi uma estreia assim, muito bonita, as pessoas saíram intrigadas e nós entendemos que nós atingimos o nosso objetivo com o trabalho, tanto as atrizes, a equipe toda, né, que era fazer com que o público ficasse feliz por ter assistido e também saísse refletindo e em dúvida, mas será que tal? Porque tem um final surpreendente.
Rô, conta um pouquinho pra gente da sua personagem, como que ela é? Bom, a Gertrudes é uma mulher bastante conservadora e ela, por ser uma pessoa que foi criada, né, assim, de uma forma muito conservadora, ela reprime muito as vontades, os desejos, né? Só que não adianta a gente reprimir. De algum jeito eles acabam saindo, né? Então aí saem no mau humor, em contradições, em apegos, aquela carência que aparece, ela tenta disfarçar, mas fica claro. 1, 2, vai. Bom, pessoal, tô aqui com ela, a Ângela. Ângela, obrigado por ter vindo falar com a gente. Um prazer conversar com você. Fala um pouquinho pra gente aqui da sua personagem. Quem é a sua personagem nesse espetáculo? Primeiramente, eu que agradeço pela presença de vocês. Tenho que dizer que eu sou fã do canal de vocês. Eu fico lá, só curiando todas as peças, estou sempre por lá. Então, agradeço super. Madalena. Madalena é uma mulher super complexa. Ela é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, mas ao mesmo tempo ela é uma criança de 6 meses, de 6 anos ali precisando de proteção, sem saber que rumo tomar às vezes, mas sempre querendo mostrar pro povo ali que tá forte, que pode vir pra frente, que ela é peituda, que vai ter um embate, mas tem uma mulher muito delicada, muito frágil ali por trás desse muro, dessa blindagem toda que ela cria. Ângela, esse espetáculo, né, ele traz aí algumas questões, né, do relacionamento de 3 mulheres, né, que compartilham ali algumas experiências. Para você, né, qual a importância desse espetáculo para os dias de hoje? Eu tenho essa peça muito como um estudo psicológico, né? Ele analisa muito as relações interpessoais, ele analisa muito o modo de pensar das pessoas, e isso faz e traz isso pra gente nos dias de hoje, né? Como é que a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor? O que a gente quer mostrar pro povo? Tipo assim, quem eu realmente quero mostrar para essa galera nos dias de hoje? Por que eu me defendo no caso da Madalena? Por que ela se defende tanto? Por que ela não pode, de fato, se abrir e falar, olha, realmente, às noites, quando eu saio, eu não faço o que vocês estão pensando, eu faço outras coisas. Então, isso a gente faz muito isso às vezes, né? Querer mostrar para alguém que você é algo que você não é. Então, dá para ficar pensando muito que tem muito a ver com as coisas de hoje também, sabe? É uma mensagem bem bonita e bem forte também, né? Muito necessária essa mensagem para as pessoas se assumirem, né? E não pensarem no próximo, né? No que o próximo vai falar, né? Tem um pouco de empatia também, né? Exatamente. Porque é que se eu falar, muita gente desvenda, assim, conta ao final da peça. Mas tem um pouco de empatia para com o próximo também. Porque se a gente for analisar a situação da Gertrudes, por exemplo, como falar isso para não dedurar, não contar a peça? Enfim, a gente observar mais as pessoas ao nosso redor, né? Observar mais as atitudes, como as pessoas pensam, como elas agem. Olha só, mais uma atriz maravilhosa aqui do espetáculo que veio dar uma palavrinha com a gente. Alana, obrigado por vir falar com a gente. Prazer falar com você, te conhecer pessoalmente. Conta um pouquinho pra gente aqui também da sua personagem. Quem é a sua personagem? A Lúcia é uma menina mulher, mas com uma áurea, né, mais menina, que vem em busca de sonhos, de desejos, formando personalidade, entendendo o que ela quer ou não. Ela tem uma relação com a Gertrudes maternal, que a impossibilita de ver o mundo um pouco como ele é, e a Madalena entra nessa relação para tentar mostrar, né, coisas fora dessa gaiola, como ela diz mesmo na peça. Então, acho que muita gente se identifica com a Lúcia ao longo da peça, nesse sentido, né, de olhar para o mundo de uma outra forma. Eu acho que vai por esse caminho, assim. Bom, esse espetáculo, né, ele traz aí suspense, né, curiosidade, emoções. Como é que está sendo para vocês, né? Como é que foi, na verdade, essa estreia, né? E trazendo aí esses tópicos?
Olha, foi muito legal. A estreia ontem foi além das expectativas mesmo. A gente teve lotação, a gente que ficou para fora não conseguiu entrar. Então, foi muito legal. E depois, um a um, perguntando, justamente a nossa curiosidade era essa. E aí, o que você achou? E o fim da peça, hein? Porque tem um elemento surpresa, né? Tem uma virada nessa história. E a gente queria entender o que as pessoas tiveram de percepção. E a gente atingiu o objetivo porque todo mundo foi por um caminho diferente. Cada um teve a sua percepção do que aconteceu com aquelas mulheres, para que lado que foi. E era isso que a gente queria. Então, acho que atingimos o objetivo nisso tudo que você falou, né? Tem suspense, tem muito embate, tem dramaticidade, assuntos complexos, mas tem também um alívio cômico, né? A personagem da Madalena entra nesse lugar de dar um alívio cômico, de dar uma risada, aquela risada que a gente reflete também junto. Então... Bom, Alana, conta um pouquinho para mim aqui, como é que foi, né? A direção do Fúvio, como é que está sendo essa direção, esse trabalho com ele, a estreia dele como diretor, né? Conta um pouquinho pra gente, pra vocês, como é que está sendo esse trabalho. Ai, muito, muito bom, assim. É um texto que eu quero montar já há mais de 15 anos e já tentei algumas vezes. E agora, né, isso aconteceu e eu falo com o pessoal, com as pessoas certas, assim. E aí, quando escolhi as atrizes e veio o nome do Fúvio, né, foi uma indicação até da Rô. Poxa, acho que o Fulvinho toparia fazer e tal. E eu, imagina, o Fulvinho não vai topar, como assim? E aí ele veio super de coração aberto, né, para o trabalho. Então, foi muito enriquecedor, né? A direção dele deu tudo que a gente, além do que a gente precisava e esperava para o espetáculo, com um olhar muito, muito delicado, né, com orientações, com pontuações muito objetivas, no sentido para a gente poder construir essas relações dessas mulheres, né, e trazer para essa linguagem que a gente quis, sabendo que a gente teria um ambiente mais intimista, trazer o público para dentro nessa atuação mais realista, mais naturalista, e ter o olhar dele com a experiência dele foi essencial. E para vocês três, né, atrizes, né, que estão, né, dando vida aos personagens, como é que foi para vocês o laboratório de vocês para a criação do personagem? Vocês três juntas, vocês trocaram informações, trocaram ideias, como é que foi? A gente conversa muito, né? A gente está nesse processo há mais ou menos 1 ano e meio, desde que começamos até a estreia de ontem. Então a gente passou por um momento leitura, muita conversa, muito debate. A Rô é psicanalista também, então traz coisas muito interessantes sobre uma outra ótica, né, um outro olhar. Então, fizemos adaptações de texto, o texto ele é muito grande. Sim. E a gente queria manter a história, ser fiel, mantendo a essência, a íntegra do texto, mas adaptando, porque talvez um espetáculo de 2 horas hoje fosse mais difícil, a gente conseguiu chegar em 1h10 ali, no máximo. Então, muita conversa, muita troca, percepções, não só o que a Rô, por exemplo, ou a Ângela pensam do personagem delas, mas o que eu penso do personagem delas. Nós trocamos muito sobre isso, investigamos, né, comportamentos, corpo, voz, e o Fulvinho trazendo, né, essa orientação. Então, foi muito gostoso. Foi um processo que a gente não fez com pressa. Né? A gente não, a gente tem 3 meses para levantar o espetáculo. A gente fez com conforto e querendo trazer o melhor que a gente tinha. Então foi assim. E foi, você falou, o processo de 1 ano e meio vocês tiveram, né? Foi um processo até que longo assim também, né? Por isso que eu gosto até de ressaltar, de falar pra galera, gente, prestigie o teatro independente, porque não é fácil, né, Alana? Você colocar uma produção independente no palco, né? Exato, e aí nessa produção eu faço a produção. Então, as coisas têm um tempo, né, para acontecer. É diferente quando você já tem uma verba em caixa, você pode, né, se organizar com profissionais, que é ótimo poder pagar profissionais para levantar, e não é a nossa realidade. Então, tudo tem um tempo, né, para acontecer, e a gente está muito feliz com o resultado. Exatamente, gente, venham ver a peça, tá muito boa, eu juro. Mas, assim, curta temporada, temos mais 3 apresentações pela frente, lugares limitados, mas um preço super bacana também. Então, é uma das coisas que a gente também preza, assim, de ter uma bilheteria que seja acessível para todos. Então, meninas,
Aliás, você que acompanha aí o podcast Em Cena, não percam a vaga para moças de fino trato aqui no Teatro Garagem, não é isso, Alana? É isso mesmo, gente. A gente tem sessões aos sábados, agora sábados e segundas, né? Porque hoje é domingo, temos sessão daqui a pouco, então a gente vai ter segunda-feira, dia 26, temos sábado, dia 31 e na próxima segunda, dia 2. E é isso, galera. Ó, não tem desculpa. Segunda-feira também é dia de ir ao teatro, então vem pra cá pro Teatro Garagem prestigiar as meninas. Exatamente, que eu sei que o público de teatro, segunda-feira é pra vocês, que passa o final de semana trabalhando e só tem a segunda. Foi pensado pra vocês. Querida, obrigado por ter falado com a gente. E bom espetáculo. Pra nós. Bom, pessoal, tô com duas pessoas aqui que também é muito importante, né, para uma peça de teatro acontecer. Tô aqui com o Nicolas e com o André. Meninos, prazer falar com vocês. E eu acho muito importante trazer, né, pessoal da produção aqui para falar um pouquinho também, né, do que rola por trás dos bastidores, por trás da coxia. Sim. Bom, eu cuidei da parte da sonoplastia, né, conversei bastante com o diretor, com o Fulvio, para saber qual que era a visão dele, com as atrizes também, a visão dele sobre a peça, e a gente acabou indo para um caminho muito mais minimalista, muito mais não tão realista, assim, para poder valorizar, na verdade, para que o foco ficasse na interpretação delas e na peça como um todo. E eu acredito que a gente conseguiu um resultado muito legal com o som, com algumas interferências ali que tiram um pouco da realidade ali que o próprio texto traz, né, desse realismo, e contribuiu para que essa encenação fosse, né, chegasse onde chegou, de trazer esse clima, de gerar um certo suspense, uma dúvida ali. Então foi esse caminho que a gente seguiu quando pensou no som para essa peça. Bom, aqui eu tô com o Nicolas do meu lado, né? Nicolas, fala um pouquinho pra gente. O Nicolas aqui, ele foi responsável pela iluminação, não é isso? Isso mesmo. Na iluminação, o desafio maior é a gente pensar pro teatro uma iluminação realista, né? Então, como eu vou traduzir uma iluminação de uma casa dos anos 70, trazendo isso pro palco. Então, esse foi o nosso maior desafio, entender como poderia ser essa iluminação dentro desse pensionato onde a cena se passa. Então, para a iluminação, de fato, a gente tem a luz mais realista que eu acho que eu já fiz na vida. Então eu brinco com a realidade, num final flertando com o surrealismo. Então eu deixo para trazer uma brincadeira mais no último ato. Então os 10 primeiros atos, eles são mega realistas. A gente vai ter interferência dos abajures que trazem esse signo, como quando cada personagem está em cena, o abajur dela está em cena também. E quando ela sai de cena, o abajur deixa de existir. E a brincadeira da luz também, que vai iluminando essas camas e iluminando esse espaço de maneira diferente. André, conta um pouquinho aqui pra mim. As músicas, né, do espetáculo, como é que foram, como é que você trouxe, como é que foi a pesquisa que você fez para trazer esse repertório? Na verdade, nessa peça a gente não tem muitas músicas, né? Não tem não é uma... Não é uma trilha musical em si. A gente trouxe mais efeitos sonoros, né? Falas das próprias atrizes, das personagens, de uma forma, né? Então foi mais pensar nessa ambientação. Tem um personagem também que eu não vou contar aqui, quem vir pra cá, que ele aparece só através do som. Então é um personagem muito importante ali, que traz também um suspense. E tem uma única música, mas foi buscar uma ambientação mais assim, dos anos 70, mas que fosse alegre, mas nem tanto, que trouxesse um pouco de melancolia. Então foi essa pesquisa que a gente fez. Mas o foco principal foi nessa gravação de sons, nessa ambientação e desse personagem aí que quem vier assistir vai saber quem é. Gente, conta um pouquinho aqui. O pessoal que acompanha a gente, tem muita gente que não sabe. Mas assim, a luz, né, e a sonoplastia são itens muito importantes que muitas das vezes caminham junto, né? E como é que foi o trabalho de vocês dois juntos para a conclusão desse processo? A gente já tem um trabalho de anos, eu e o André, a gente trabalha junto há muitos, muitos anos mesmo. E é sempre muito fácil, né? Acredito que quando a gente senta para pensar tecnicamente para qualquer projeto que a gente vai encabeçar e vai trazer as duas técnicas juntos,
a gente troca alguma ideia para entender, mas cada um com a sua experiência prévia vai trazendo as informações e os dados que querem. Então, da mesma maneira que eu trago na iluminação alguns pontos mais surrealistas e vou flertando um pouco com cada aspecto da personagem, vou brincando com isso, o André acaba trazendo na trilha sonora alguns pontos que vão se conectar com alguma das personagens, ou a gente tentar, nesse caso, trazer o máximo de realismo possível na medida do possível que a peça deixa a gente, né? Então, quando ela flerta um pouco com o surrealismo, os dois flertam com o surrealismo. Como a gente se conhece há muito tempo, né? É meio que natural, assim, fácil, a gente conversa, quando a gente vai ver o que cada um pensou individualmente, acaba se encontrando, acaba convergindo e a gente cria, né, essas atmosferas aí. Bom, meninos, quero agradecer por vocês terem dado essa palavra aqui com a gente. Prazer falar com vocês. Muito obrigado. E parabéns pelo excelente trabalho que vocês apresentaram pra gente. Muito obrigado. A gente que agradece e venham assistir a Vagas para Moças de Fino Trato. Venham. Bom, pessoal, olha aqui. Tô com a Carol, que também trabalha aqui nos bastidores do espetáculo A Vagas para Moças de Fino Trato. A Carol, ela é contra a regra, não é isso, Carol? Isso, eu sou Carolina Purini, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vim a convite da Lana e aí, junto dela, eu já conheci essa equipe maravilhosa. Estou muito bem integrada, a gente já está muito bem conectado. E o meu trabalho na peça seria estar com elas em cena todo momento, porque eu tenho que estar conectada, super conectada com elas nos bastidores, para as trocas e também para cada elemento do figurino e do cenário também. Eu que cuido dessa parte, então é um processo bem legal também. Ô Carol, conta aqui pra gente, como é que foi pra você, né, quando você recebeu o convite para fazer parte, né, da produção, e tá sendo muito desafiador para você, né, fazer essa produção? Eu já tinha feito assistência, direção, já fiquei atrás por um período assim, no comecinho da carreira, então foi um grande presente. Eu lembro do meu encontro com a Ana e eu tinha falado com ela que eu tava morrendo de saudade de estar no palco, sendo de qualquer forma que fosse. Eu tava sentindo muita falta disso, do teatro, da coxia, né, desse friozinho na barriga, e foi um presente, realmente, porque além dela, né, como eu já falei, conheci o Fulvinho, que é um diretor incrível, todos no elenco também são maravilhosos, então foi um presente para mim. Carol, obrigado por ter falado com a gente e parabéns assim, pelo excelente trabalho que você fez aqui, né? Faz, na verdade, junto com o pessoal do espetáculo. Parabéns. Obrigada a vocês todos, acompanhem também o podcast e venham assistir a Vagas também. Bom, pessoal, estamos finalizando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Olha, anotou essa dica, né? Então, não perca e convide aquele amigo que ama teatro para assistir esse espetáculo incrível que está em cartaz aqui no Teatro Garagem, A Vagas para Moça de Fino Trato. Não percam, porque está sensacional. E nos encontramos aqui no mesmo horário e nos encontramos aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, para mais um episódio incrível. E não esqueça, lá no Instagram tem muita dica boa de teatro. Então, aproveite aí o seu final de semana e vá ao teatro.